Quantas coisas você já começou e não terminou? Não precisa nem me responder em voz alta, apenas reflita aí com você. É o curso que ficou na metade, o projeto que estava indo bem até travar, a meta que você jurou esse ano que seria diferente, o hábito que durou 3 semanas e acabou sendo deixado de lado e tantas outras coisas. Eu não estou falando de preguiça, eu estou falando de algo muito mais específico, muito mais humano, muito mais solucionável do que parece. Eu estou falando do momento em que o ânimo vai embora e que a energia some. É quando você olha para o que construiu e não consegue mais se mover em direção a isso. Esse momento tem nome, tem explicação e o melhor, tem saída. Hoje eu vou te dar um roteiro para terminar o que você começa, para recuperar o ânimo quando ele for embora, para te ajudar a gerenciar as emoções que aparecem no meio do caminho, porque acredita, elas vão aparecer. Fica aqui até o fim do vídeo que ele vai mudar a sua relação com a conquista de um jeito que você ainda não experimentou. Eu sou a Karina Reis, psicóloga e gestora de negócios, especialista em liderança, performance e bem-estar. E antes de qualquer dica, eu preciso te contar o que está acontecendo de verdade quando você para no meio do caminho. A maioria das pessoas acredita que largar no meio é um problema de disciplina, de vontade, de caráter. E aí, além da pessoa não terminar, ainda se condena por isso. 2 perdas. Mas a psicologia conta uma história diferente. A psicologia traz que quando você começa algo com energia e para antes de terminar, o que aconteceu não foi fraqueza, sim o custo emocional do processo ficou muito maior do que a clareza sobre o porquê vale a pena continuar. Simples assim e ao mesmo tempo extremamente complexo. Porque emoção não é fraqueza, emoção é informação. E quando ela não é gerenciada, ela vira combustível que queima na direção errada. William Reich, que eu já trouxe aqui antes, descreve o organismo humano como um sistema que funciona em ciclos: estímulo, tensão, relaxamento. E quando esse ciclo é interrompido repetidamente, o que fica não é só a frustração, acaba sendo um padrão que o organismo aprende a repetir. São caminhos neurais que você aprendeu e que estão lá, feitos para que você os repita com facilidade. Você começa, chega na tensão, para. Começa de novo, chega na tensão, para. E com o tempo a tensão vira um sinal de alarme, vira um aviso de que está na hora de recuar, quando na verdade é exatamente ao contrário. A tensão é um sinal de que você está chegando. Podemos substituir tensão por desconforto, ou o caos que antecede a ordem. A primeira coisa que eu quero te dizer pode soar até contraintuitivo, mas eu preciso te dizer. Quando o ânimo vai embora, a resposta instintiva é forçar mais, se disciplinar mais, criar uma lista maior, uma planilha mais elaborada, um compromisso mais sério. Isso não funciona. E não funciona porque você está tentando resolver um problema de energia com uma solução lógica. Ânimo não volta com cobrança, ânimo volta com reconexão. Então, o passo número 1, eu quero te dizer que antes de retomar, volte para o porquê. Não o porquê racional, não o porquê preciso entregar, porque já investi muito tempo. Esse tipo de porquê sustenta por pouco tempo. O porquê que sustenta é o porquê emocional, o que você vai sentir quando chegar aonde você quer. Quem você vai ser do outro lado dessa conquista? O que muda na sua vida, na sua identidade, no que você acredita sobre si mesmo? Escreva isso de verdade, não pensa, escreve, porque quando o ânimo for embora de novo, e ele vai, você vai precisar de algo concreto para reler e se lembrar da sua jornada. Número 2, um exemplo, se você quer perder peso, você pega a soma que você quer perder e divide por semanas e fica focado naquela primeira e pequena parte. É a soma disso que vai fazer com que você chegue no resultado que você busca. Agora eu quero falar sobre o que eu chamo de emoções do meio do caminho, porque não é o começo que derruba as pessoas, é o meio. No começo tem energia, né? No final alívio, mas no meio tem tudo que você não esperava. Tem a dúvida, e se eu estiver errado sobre isso? Tem a comparação, olhando para os outros e vendo o que eles estão conquistando. Tem o cansaço, não o físico, mas o emocional de sustentar algo incerto por muito tempo. E tem o medo velado, se eu terminar e não for bom o suficiente. Esse medo, aliás, é um dos que mais paralisa, porque enquanto você não termina, você também fica imaginando que seria incrível. Terminar é também se expor ao julgamento real. Assim, vamos para a dica número 3. Nomeie a emoção antes de reagir a ela. Pesquisas de neurociência mostram que nomear uma emoção reduz a sua intensidade. Quando você sente aquela vontade de parar, antes de parar, pergunte-se: o que eu estou sentindo agora? Medo, cansaço, vergonha, dúvida? Dar nome não resolve, mas ajuda você a dar espaço entre o teu pensamento e desejo de parar e o fato em si. Esse espaço que você dá é o suficiente para você escolher o que fazer ao invés de apenas reagir.
A dica 4 é normalize o desconforto sem romantizá-lo. Existe uma cultura que diz que dificuldade significa que você está no lugar errado. E existe outra que diz que dificuldade é sempre sinal de que você está no lugar certo. Nenhuma das duas está completamente certa. Dificuldade é neutra. O que importa é o que está difícil. Se o que está difícil é o processo de crescer, de aprender, de superar um limite real, então continue. Se o que está difícil é uma traição de valores, uma situação que viola a sua saúde, uma pressão que não tem sentido, pare e reavalie. Saber a diferença entre tensão produtiva e sofrimento desnecessário é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Agora vamos falar um pouquinho de execução, porque ânimo e emoção fazem parte da equação, mas não são tudo. Você também precisa de estrutura. A maioria das pessoas não termina o que começa porque não tem um sistema de chegada. Tem um sistema de início, que é o entusiasmo, e às vezes tem um sistema de meio, que é a rotina, mas não tem um sistema para o trecho final, que é exatamente o trecho onde a maioria desiste. Assim, vamos para a dica número 5. Defina o que é terminar, o que isso significa para você antes mesmo de começar. Parece óbvio, não é mesmo? Mas experimente e verá o quão diferente é quando se traz esse pensamento para a sua jornada. A maioria das pessoas começa algo com uma ideia vaga de conclusão e quando chega perto do final não sabe se chegou porque não sabe como seria chegar. Antes de qualquer projeto, pergunta: como eu vou saber que terminei? O que precisa estar feito, entregue, medido ou sentido para que eu sinta e possa dizer completei? Isso não é burocracia, isso é clareza que gera combustível. Dica 6, cria um ritual de fechamento. O organismo precisa de sinais. Sinais de que um ciclo terminou e outro pode começar. Quando você termina algo sem comemorar, sem parar, sem marcar, o cérebro não registra. Nós somos feitos de rituais. Então, antes de você dar início ao próximo projeto, encerre esse ciclo comemorando e vibrando. Pode ser um pequeno jantar, uma mensagem para alguém que importa, uma anotação num diário, um momento de parar e dizer em voz alta: eu terminei esse ciclo. Isso não é frescura, é seu aparelho psíquico, seu cérebro que aprende com reforço positivo. E quando você ensina para ele que terminar gera prazer, ele para de resistir ao processo de terminar ou de chegar aonde você gostaria. Passo número 8, conquiste sem se destruir. Agora eu preciso falar de algo que quase ninguém fala quando fala de produtividade e conquista: o custo. Tem gente que termina, que entrega, que conquista, chega lá, mas destruído. Sem energia para celebrar, sem corpo para sentir o que chegou, sem relação consigo mesmo, que não seja apenas cobrança. Isso não é sucesso, é sobrevivência com roupagem de vitória. A dica número 9 é monitore o custo, não só o progresso. Toda semana, além de perguntar o quanto avançou, pergunte também como eu estou chegando até aqui. Eu estou dormindo, eu estou tranquilo, eu estou focado. Tudo isso vai fazer com que você perceba se você realmente está no caminho de uma maneira sustentável. Alta performance sustentável não é sobre aguentar mais, é sobre gastar com inteligência e economizar recursos. A dica número 10 é permita-se chegar. Esse pode ser o mais difícil de todos. Quando você está perto do fim, algo estranho acontece. Uma sabotagem sutil, uma distração que surge, um novo projeto que aparece urgente, uma dúvida que não existia antes. Isso tem nome: medo. Medo do sucesso disfarçado de cautela. É o organismo evitando a exposição ao que o terminar traz. Permita-se chegar, permita-se ser visto no final, permita-se avançar. Sabemos que quando andamos para frente, deixamos coisas para trás. Você está pronto para se despedir? Afinal de contas, quando você chegar onde você quer, você vai receber aquilo que você buscou. Terminar um projeto, conquistar um projeto é um ato de coragem e decisão, tanto quanto começar. Então vamos recapitular o que você tem nas mãos agora. Para recuperar o ânimo, volte para o porquê emocional. Reduza o alvo, não o sonho. Lembre-se que ânimo volta durante a ação, não antes. Para gerenciar as emoções no meio do caminho, nomeie antes de reagir. Normalize o desconforto sem romantizar. Saiba distinguir tensão produtiva de sofrimento desnecessário. Para construir um sistema de chegada, defina o que terminar significa antes de começar. Crie rituais de fechamento, use os 5 minutos como porta de entrada para a inércia. Para conquistar sem se destruir, monitore o custo, não só do progresso, mas de toda a jornada. Terminar o que você começa não é só sobre ser mais forte, é sobre ser inteiro, é sobre entender que o caminho tem fase. Cada fase vai exigir uma habilidade diferente. Começar pede coragem, o meio pede consciência e o final pede permissão. E você merece, portanto,
Permita-se chegar. Agora me conta, qual das etapas é mais difícil para você? Começar, atravessar o meio ou terminar? Escreve aqui embaixo de verdade, porque quando você nomeia suas emoções, percebe o que já vem repetindo. Escreve aqui embaixo de verdade, porque quando você nomeia suas emoções e percebe-se repetindo o que já não funciona mais, você começa a ter poder sobre isso. Se esse vídeo fez sentido, salva. Você vai querer voltar nele quando o ânimo for embora, porque vai. E quando for, você já vai saber o que fazer. E se você conhece alguém que vive começando e não terminando algo, manda para essa pessoa, compartilhe e lembre-se. Todas as semanas, às terças-feiras, 19 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Portanto, ative as notificações para que você não perca nenhum. Até o próximo vídeo.